uma satisfação vê-los aqui. Vamos proceder à terceira e à quarta prestação de contas. A terceira, porque a gente teve um período que a gente ficou, vamos dizer assim, no limbo, né? Por 45 dias, onde a gente teve que arrumar um novo executivo, aos quais eu já apresento o Guilherme, que está substituindo o Bruno, né, que já está aprontando aqui. E o que a gente quer colocar para vocês são os números e os trabalhos executados nesses 2 trimestres. Quero destacar também que, apesar das, vamos dizer, as dificuldades criadas para nós desempenhar nosso trabalho, a gente conseguiu bons números, os resultados são muito bons. Apesar das, vamos dizer, das dificuldades, os empecilhos, perseguições, vamos deixar bem claro isso, que a gente está sofrendo e sofre, tá? De alguns setores, vamos dizer assim, que não é de todos os setores públicos, mas de alguns setores da administração municipal tentam dificultar o nosso trabalho. Mas superamos isso e continuamos trabalhando. Eles não vão fazer nós desistir. Quero passar... Bruno, pode botar o primeiro slide. Acho que eu não preciso repetir tudo isso para vocês, mas eu vou fazer um breve relato. O Observatório é uma instituição sem fins lucrativos, tá? Somos independentes, não temos vínculo com nenhum segmento, não recebemos recursos públicos, não temos partido, aliás, temos um partido, que é defender o cidadão, seja ele de que lado ele for. E contamos só com voluntários. A única pessoa que recebe, que tem remuneração, é o nosso executivo. E isso está lá dentro das diretrizes do Observatório Social do Brasil. Tem que ter um executivo e, quero dar uma boa notícia, vamos partir para a contratação de um estagiário para trabalhar contigo também. E a nossa função principal é que somos observadores. Tá? Em linhas diretas, podemos dizer assim, somos também fiscalizadores, embora não tenhamos poder de punição. Pode passar? O que nós buscamos? A transparência pública. Nós, observatórios, somos transparentes. Não precisamos comprar nenhum título, nem alguma coisa para dizer que somos transparentes. Todas as nossas ações são transparentes. Tudo que a gente faz é remetido para o Observatório Social do Brasil, para o Tribunal de Contas, para os Tribunais de Contas, tá? E não, em nenhuma ação nossa, a gente trabalha por baixo do pano ou por baixo dos tapetes, como algumas pessoas fazem com a gente. Nós somos transparentes e limpos. O que a gente procura? Melhorar a gestão dos recursos públicos, que são nossos, não são deles, são nossos recursos que são trabalhados. Procuramos combater a corrupção e o desperdício. E queremos, através da educação fiscal, desenvolver mais o cidadão, que é o nosso próximo passo, um dos nossos próximos passos. E o exercício da cidadania, divulgar isso e fazer o cidadão saber que ele tem direito e o que ele pode fazer e o que ele pode cobrar. As pessoas se omitem e depois se queixam dos políticos, mas esquece que quem bota os políticos lá são elas. Onde atuamos? No município de Farroupilha, na esfera legislativa e executiva, nos conselhos municipais, que infelizmente aqui em Farroupilha eles são quase todos eles, se não todos eles, chapa branca, ou seja, a maioria é sempre do gestor público, então não existe como tu tentar arquitetar ou montar alguma coisa em cima do gestor público. E todas as entidades que recebem recursos públicos. Essas são aonde a gente atua. Nós trabalhamos exatamente em cima de recursos. É para exatamente evitar a corrupção e o mau uso dos recursos públicos. O orçamento previsto para a Farroupilha é de 233 milhões de reais. É um belo valor que nós temos que controlar para que seja investido para nós.
e não retirados ou subjugados de nós. Agora eu vou passar a palavra para o Guilherme, que foi o que mais tratou disso. Muito obrigado. Bom, senhores, então, primeiramente, boa noite a todos. Para quem ainda não me conhece, então, meu nome é Guilherme. Eu sou o novo executivo do Observatório Social. Então, eu vou apresentar para vocês um pouco dos números do Observatório aqui do quarto quadrimestre. Fiquem bem à vontade, caso venham a ter alguma dúvida, podem anotar meu número de WhatsApp ali, podem me mandar pelo WhatsApp. Tanto hoje, para que a gente possa responder no final da palestra, ou se vier a ter alguma dúvida futura, também fiquem bem à vontade para me mandar alguma dúvida, alguma informação pelo WhatsApp. Será sempre bem-vinda. Tá? Se eu não souber responder, eu vou procurar as informações, então logo eu respondo. Podem ficar bem tranquilos quanto a isso. Então vamos lá, nossos números, algumas atuações aí do quarto quadrimestre. Então, análise de licitações no período. Então, foram analisadas ao todo 72 licitações. Dessas 72 licitações, então, a gente subdividiu elas, 7 chamadas públicas, 3 concorrências, 4 dispensas, 5 inexigibilidades, 1 leilão, 9 pregões eletrônicos, 40 pregões presenciais e 3 tomadas de preço. Nesse mesmo período, a Prefeitura de Farroupilha fez 136 licitações dessa mesma modalidade, das modalidades que a gente citou ali anteriormente. Então, a gente analisou um percentual de 52,94% das licitações. É um número que, ao meu ver, eu considero baixo. A gente pode melhorar muito nesse sentido, mas para isso a gente precisa de mais braços, de mais pessoas nos ajudando no trabalho. A nossa meta é chegar a 80%. Para que a gente possa chegar nesse número, então a gente precisa de voluntários, a gente precisa do cidadão farroupilhense nos apoiando e nos ajudando aí no trabalho do observatório. Vocês vão ver nos slides posteriores aí alguns números que a gente já tem, são os números bem satisfatórios, e eu acredito piamente que se a gente tiver mais pessoas trabalhando, mais pessoas envolvidas com a causa, a gente pode ter números ainda melhores. Vamos lá. Então, alguns números aqui. Então, questionamentos enviados à Prefeitura. Então, ao longo desse quarto quadrimestre, enviamos 10 ofícios, 38 e-mails, 38 e-mails, e a Câmara de Vereadores, 4 ofícios e 2 e-mails. Por que a gente enviou ofícios à Câmara de Vereadores? Porque teve alguns ofícios que a gente enviou à Prefeitura que a Prefeitura não respondeu dentro do prazo previsto na Lei de Informação, né? Na Lei de Acesso à Informação. Então, a gente questionou a Câmara de Vereadores e, posteriormente, conseguimos as respostas que a gente gostaria. Diante desses questionamentos que a gente fez à Prefeitura, o que a gente conseguiu? Vamos lá. Então, alterações digitais. Né? Então, pregão presencial, primeiro, pregão presencial 63 de 2019. Aquisição do serviço de processamento de dados para a folha de pagamento. Então, nada mais é do que a contratação de um banco para fazer a folha de pagamento da Prefeitura. Então, esse é um dos pregões que a gente chama que é um pregão inverso. Normalmente, quando a Prefeitura faz uma licitação, ela vai ter que desembolsar dinheiro para comprar algum determinado material. Nesse caso específico, é o banco que paga para poder prestar o serviço da Prefeitura. Então, essa licitação teve um valor de quase 8 milhões. E essa licitação tinha um erro bem importante. O fiscal de contrato que estava na licitação, toda a licitação tem que ter um fiscal de contrato, que é alguém que vai acompanhar aquela licitação do início ao fim. Se tiver algum problema ao longo do certame, ao longo da licitação, é a pessoa que vai questionar. E a portaria que tinha nomeado o fiscal de contrato dessa licitação específica era uma portaria do ano de 2017. Então, se caso viesse a ter algum problema nessa licitação, a gente não teria um fiscal de contrato que iria reivindicar algum direito da Prefeitura nesse sentido. Então, a gente entrou em contato com a Prefeitura através de ofício, a Prefeitura fez a correção e a licitação seguiu normalmente. Né? Outro exemplo aqui, tomada de preço 14 de 2019, recapeamento da Avenida Armando Antonello. É a rua do Mercado Cripa, ali no São Luís. Então, foi feita uma tomada de preço, aí lá, ao longo da licitação, tinha lá que ia ser recapeado o total de 3.693,70 metros cúbicos. Porém, a unidade de medida correta a ser utilizada era metro quadrado. Né? E aí, se eu fosse uma empresa que eu fosse fazer uma licitação com a Prefeitura, eu teria um valor para metro cúbico e um valor totalmente diferente para metro quadrado. O metro cúbico é muito mais caro, a gente está falando de volume, e nesse caso era a área. Então, também foi algo que a gente encontrou ao longo das leituras das licitações. Entramos em contato com a Prefeitura, solicitamos que fosse corrigido, foi corrigido a tempo da licitação. Teve o certame, acabou que deu deserto, mas poderia ser um erro aí que ia custar um valor bem grande para os cofres públicos, para o nosso bolso também. Prosseguindo. Então, pregão presencial 74 de 2019. Então, antes do pregão presencial 74, foi feito o pregão presencial 56, que era um pregão para aquisição de materiais de sinalização viária. Então, era compra de
de tintas, amarela, branca, azul, vermelha, compra de tachões, compra de tartarugas, entre outras coisas. Nesse pregão 56 tinha em torno de 20 itens. Desses 20 itens, 5 deram desertos. O que foi feito, posteriormente a prefeitura fez uma nova licitação, que foi essa aqui, pregão presencial 74, para esses 5 itens que estavam desertos. Só que, erroneamente, a prefeitura colocou 2 itens que já haviam sido comprados na licitação 56. E são esses 2 itens aqui, módulo redutor de velocidade, aquisição de 100 módulos e taxa reflexiva, 300 unidades. Vejam, preço unitário de 1.800 e preço unitário de 1.350. A prefeitura já tinha adquirido através do pregão 56 e iria adquirir novamente através do pregão 74. Se a gente fizer um cálculo rápido aqui dessas 100 vezes 1.800 e 300 vezes 1.350 dá 585 mil. Então, mais uma vez, um valor que iria sair do nosso bolso. Então, a gente conseguiu entrar em contato com a prefeitura e mais uma vez foi corrigido. Outro exemplo, pregão presencial 91, esse é o mais recente, de 2019. Então, aquisição de gêneros alimentícios para a festa de Dia das Crianças. É uma festa que vai acontecer agora, dia 12 de outubro. Então, o público estimado para essa festa era de 3.500 pessoas. Então, analisando o pregão, a gente viu lá que tinha aquisição de 3.500 pães, 3.500 brindes, em torno de 20 quilos de salsicha, tudo números que, ok, estava dentro da ideia. Porém, continuando analisando a licitação, a gente viu que tinha prevista a aquisição de 50 mil copos plásticos. Pô, 50 mil copos plásticos para 3.500 pessoas, se a gente for dividir e fazer uma média, daria 16,6 copos plásticos por pessoa. Eu acho que é bastante copo plástico, né? Então, a gente também entrou em contato com a prefeitura. Isso aqui, hoje eu consegui um diálogo, digamos, mais tranquilo com o setor de compras da prefeitura. Então, eu consigo mandar e-mails para eles. Se eles não me respondem no dia posterior eles respondem. Então, foi através de e-mail esse contato aqui com a prefeitura. Falei desse caso. Eles mandaram para a secretaria que havia feito esse edital, foi alterado. Então, com isso, foi poupado aí algum valor também. Aqui, então, tem alguns números daquelas licitações que eu falei anteriormente. Então, esses 2.050 aqui é daqueles 50 mil copos plásticos. Então, em vez de ter adquirido 50 mil copos plásticos, foi adquirido 5 mil. Mas mais importante do que o valor, eu acho que aqui é o impacto ao meio ambiente. Né? Se a gente tivesse 50 mil copos plásticos que estariam no evento e, porventura, fossem utilizados. Poxa, quanto tempo isso demoraria ficaria no nosso meio ambiente. Então, eu acho que isso também é uma preocupação do Observatório Social, é uma preocupação minha como cidadão e acredito que seja uma preocupação da grande maioria dos cidadãos aqui da cidade de Farroupilha. Além disso, evitou-se gastar, então, nesse quadrimestre, 585 mil, que foi daquela licitação que eu falei anteriormente ali da tomada de preços. Seguindo, vamos lá. Então, alguns números que a gente teve aí ao longo de todo aí o período do Observatório. Então, primeiro quadrimestre, eu ainda não estava no observatório, quem estava ainda de coordenador nessa época era o Bruno. Então, a economia direta, R$ 67.040 e evitou-se gastar R$ 2.999.000. Segundo quadrimestre, economia direta, R$ 201.300 e evitou-se gastar R$ 14.215.509. Valores todos esses que saíram do nosso bolso, tá? É muito importante ressaltar. Terceiro quadrimestre, R$ 8.840 e evitou-se gastar em 2 licitações que foram mal redigidas e foram revogadas. Por que eu não coloquei valor nessas licitações? Porque a prefeitura não abriu valores dessas 2 licitações. Então, deixando bem claro a todos. Se a gente for trazer esse número, economia versus meses, aqui eu coloquei só os valores de economia direta, daquilo que a gente fez os apontamentos à prefeitura, a prefeitura corrigiu, seguiu a licitação e com isso foi gerada uma economia. Foi adquirido os materiais, mas foi adquirido de forma mais barata. Então, uma economia direta de 279.230. Se a gente for dividir por número de meses do observatório, 16 meses, isso dá uma economia mensal de 17.451. Então, valores também que sairiam do nosso bolso. Se a gente for pensar que o observatório social tem um custo médio de em torno de R$ 2.800, se a gente fosse pensar também que o observatório fosse uma empresa que tem um custo de R$ 2.800 e lucra 17 mil, é uma empresa bem rentável. Né? Então, alguns números aí do observatório. Aqui um pouco das nossas atuações também, entre reuniões, palestras, entrevistas, eventos. Então, a gente fez 9 reuniões de diretoria. Tá? Deixo todos convidados também. A gente faz reunião de diretoria todas as quintas-feiras, às 19 horas,
na SIX. Então, fiquem bem à vontade, quando quiserem participar de alguma dessas reuniões, estão todos convidados. Nessas reuniões a gente trata sobre as licitações que foram analisadas ao longo da semana, se a gente vai enviar algum ofício ou não para a Prefeitura, se a gente vai ter alguma atuação diferente em algum caso que seja específico. Além disso, também a gente teve reuniões do Conselho Fiscal, onde a gente presta conta para alguns membros do Conselho Fiscal, mostrando que a gente é totalmente transparente. Depois, mais a seguir, vai ter também as nossas contas aí, onde o Plínio vai falar um pouquinho mais. Participação em certame, então a gente participou de 3 certames, tem alguns certames que a gente considera importante, então a gente vai à prefeitura, verifica se o certame está correndo da forma correta, a gente procura sempre estar bem a par de tudo o que acontece. Como a gente é uma empresa constituída com CNPJ, então a gente participou de curso CIPA, que é importante também. A gente teve participação no 10º ENOS, que é o Encontro Nacional dos Observadores Sociais, que aconteceu em Curitiba esse ano. Também estive lá participando, um encontro bem bacana. A gente teve inclusive a palestra do Deltan Dallagnol, que é um dos incentivadores do Observatório Social, então bem interessante mesmo. Além disso, também participei do 3º Pacto pelo Brasil, que também ocorreu em Curitiba. O ENOS foi no domingo e o Pacto foi segunda, terça, quarta e quinta. Visita ao Observatório Social de São Paulo, onde eu procurei entender um pouquinho mais como que o Observatório de São Paulo atua naquela cidade gigantesca e, diante disso, trazer alguns projetos do Observatório de São Paulo para a cidade de Farroupilha. Além disso, então, reunião com o Observatório de Caxias e Bento, verificar como é que está sendo a atuação deles naquelas cidades, como é que está sendo a inserção deles na população, como é que é o contato deles com a prefeitura. Então, todos que a gente tem, são todas formas que a gente tem de depois fazer algumas melhorias no nosso processo aqui em Farroupilha. Além disso, entrevista do Jornal Pioneiro, Rádio Espaço, TV Cidade, TV Farroupilha. É sempre importante ressaltar que são nossos apoiadores e estão sempre aí vinculando matérias sobre o observatório, que é importante para que a população também esteja ciente do nosso trabalho. A gente teve, então, palestra na UX, quando a gente trouxe o presidente nacional do observatório, palestra para Almoçando com a SIX, e também foi feita uma entrevista pelo presidente, pelo Paese, na Rádio 96.1 de Veranópolis, porque essa rádio aqui, através dessa entrevista no Jornal Pioneiro, achou bem interessante o que o Observatório está fazendo na cidade de Farroupilha e eles também querem levar para a cidade de Veranópolis. Então, a gente já também está aí incentivando outras cidades a controlar e fazer uma melhor gestão dos gastos públicos. Então, aqui algumas fotos da situação, né? Aqui, quando a gente teve a visita do Ney, na semana passada, a gente teve uma palestra dele aqui na UX para alguns alunos, foi bem legal mesmo. Aqui no Almoçando com a SIX, onde ele palestrou para alguns empresários da cidade. Participação no certame. Aqui a palestra do Deltan Dallagnol no ENOS, que eu havia comentado anteriormente. Aqui a visita no Observatório Social de São Paulo. Participação no Pacto pelo Brasil. Aqui então a gente teve participantes também do Observatório de Caxias do Sul, São Leopoldo, Bento Gonçalves e aqui Farroupilha. Então o Rio Grande do Sul hoje tem 14 observatórios e a tendência é que cada vez tenha mais observatórios aí no Rio Grande do Sul. Alguns outros projetos que a gente tem, que a gente gostaria muito de ainda que acontecesse esse ano, e para isso talvez seja necessário também o apoio de mais voluntários. Então, primeiro, teatro sobre educação fiscal para as escolas públicas do município. Então, a gente gostaria de levar um teatro para algumas escolas públicas aqui da cidade de Farroupilha, então trazer para os estudantes, para os alunos, adolescentes, que a gente considera que serão os futuros, né, empresários da cidade e tudo mais. Então, de uma forma bem lúdica, explicar para eles como é que funciona essa questão de gestão, de educação, de cidadania. Então, é um projeto que a gente tem aí agora para esse próximo quadrimestre. Projeto de extensão para alunos da UX, então a gente desenvolveu um trabalho, a gente vai estar apresentando semana que vem para a UX, para acompanhamento de licitações para alguns alunos, e através disso eles vão fazer os trabalhos para o observatório e em troca disso eles vão ter horas complementares nos cursos nos quais eles realizam na universidade. E a ideia é que depois a gente leve também para o CESF. E acompanhamento dos gastos da Câmara de Vereadores, também é algo que a gente tem em mente para estar acompanhando no próximo quadrimestre. Várias cidades já estão fazendo isso. Tá? É um acompanhamento que, vamos dizer assim, tentar mensurar o custo de um vereador. Tá? O que ele apresentou de projeto, o que ele fez de projetos e o quanto ele custou. Então, tu vai fazer uma análise de que um vereador participou de 50 sessões, apresentou 2 projetos, e aí existem parâmetros para definir um valor, quanto ele custa por mês. Produtividade. Tá? Então, é um projeto interessante
e foi uma sugestão. Assim como ele apresentou várias sugestões em termos de saúde pública, e aí nós precisamos de mais gente para trabalhar, para poder estruturar tudo isso. E várias cidades estão bem na nossa frente. Tá? A gente pega, assim, Porto Alegre, na última prestação de contas, do último quadrimestre, foram 770 e poucos mil reais a economia que tiveram. E a gente vê que São Leopoldo está se estruturando bem, Novo Hamburgo está se estruturando bem, Gravataí, Pelotas, Erechim, Santa Rosa, são 15. E no Brasil, um dado que a gente pode dar para vocês, assim, são 150 observatórios e estão em constituição, em fases de constituição, 348. Tá? Sendo que Minas Gerais está na liderança com 80 e alguma coisa. Só que existe todo um processo. Vocês lembram quando a gente começou a trabalhar o observatório, nós levamos quase 1 ano para fazer essa Constituição. Então, dentro de pouco tempo, isso está se disseminando no Brasil inteiro e os resultados começam a aparecer. Então, algumas oportunidades que a gente enxerga aí dentro do observatório. Então, o fato de a gente estar instalado dentro de uma universidade, ele facilita o projeto de horas complementares. Então, aquilo que eu havia falado anteriormente. A ideia é a gente pegar alunos de diversos cursos aqui da UX e, com isso, fazer com que eles façam alguns projetos para o observatório em troca de horas complementares. A gente sabe que todo estudante acadêmico precisa de horas complementares, né? Então, é uma boa forma de eles estarem ajudando a cidade na qual eles vivem e estar realmente fazendo as horas complementares que eles precisam para a graduação. Outro projeto, outra oportunidade é a capacitação de micro e pequenas empresas através do comitê gestor para fomentar a participação em licitações. Então isso foi o presidente, o Ney, quando esteve aqui na cidade de Farroupilha, que trouxe. Né? A gente foi até a prefeitura e ele perguntou sobre esse comitê gestor. Hoje a prefeitura ainda não tem esse comitê gestor, mas vai ser formado. E a ideia é que quando forma esse comitê gestor, esse próprio comitê gestor possa dar palestras e cursos incentivando cada vez mais empresas da cidade a participar de licitações. Alguns desafios que a gente tem também. Então, o primeiro desafio, sustentabilidade. Como a gente não recebe nenhuma verba do poder público, a gente se mantém através de doações de empresas da cidade. Então, a gente precisa de mantenedores. Segundo desafio, voluntariado. Então, somente o pessoal da diretoria, somente eu, é bem difícil de a gente conseguir analisar tudo o que acontece na prefeitura. Então, como eu falei anteriormente, a gente precisa de braços, a gente precisa de voluntários, a gente precisa realmente de pessoas que estejam junto e se doem à causa. Porque assim a gente com certeza vai conseguir números bem melhores do que a gente já tem. E se a gente tiver então mais mantenedores e mais voluntários, com certeza a gente vai ter uma estrutura melhor, com maior produção e vai multiplicar as ações que a gente tem hoje. Então, nossas contas, como a gente preza pela transparência, nada mais justo que a gente ser transparente. Então, vou pedir para o Plínio. Pode ser, Plínio? Bem rapidinho aí os nossos números, então. Nós temos aí uma receita mensal na casa de R$ 5.650 reais. E nós temos as nossas despesas aí no mês de maio, junho, elas foram um pouquinho menores, foi naquele período que nós estivemos sem o executivo. No mês de junho, 2.817, a nossa despesa é o que a gente mais ou menos gasta por mês. No mês de agosto subiu um pouquinho por conta da vinda do presidente do Observatório Nacional, a vinda do Ney. Nós temos então hoje 28.690, hoje não, é posição de agosto. Eu quero salientar aqui que nós temos nas lâminas anteriores foi comentado aí, a gente faz as reuniões do Conselho Fiscal, nós temos o presidente que é contador, nós temos um excelente escritório de contabilidade que é um apoiador, nós temos representantes aqui, muito obrigado. E o Conselho Fiscal, a gente reúne eles, tem no nosso Conselho Fiscal tem uma contadora, a Roselita aqui, eu estou vendo o Gilberto Valentini, mas tem mais o Varela, tem mais o Juliano Toffolo, enfim, a gente se reúne e olha de ponta a ponta. E ainda botaram cuidado do dinheiro, um cara que viveu no meio do dinheiro e não abre mão de um centavo. E é para ser assim mesmo. E se eu estiver mentindo, os dois representantes aqui do Conselho
podem se manifestar, mas é isso aí. Se nós queremos transparência, nós temos que ser transparentes, e nós o seremos, e óbvio, a nossa contabilidade, os nossos números, eles são pequenos. Esses valores, eles começam a nos dar um fôlego, né? O presidente acabou de anunciar, nós, na questão de estagiário, nós precisamos de mais braços, e isso deve acontecer na sequência. O Guilherme, eu acho que pode me ajudar. O Observatório de Erechim são quantos? 4, 5? São em 7. Para vocês terem uma ideia, Erechim é maior que Farroupilha? Sim. Mas vejam que a nossa estrutura é pequena. Claro que nós não contrataremos 7, porque não teremos orçamento. Mas, enfim, o Guilherme também já comentou, nós precisamos de mais mantenedores. E a gente não investiu antes isso porque, primeiro, a gente tem que ter uma reserva técnica para 1 ou 2 folhas de pagamento, porque se houver algum problema com mantenedores que não puderem pagar, coisa assim, a gente tem que ter uma reserva. Se eu tiver que fazer uma rescisão de contrato de executivo ou de alguém contratado, eu preciso ter uma reserva também. Então, agora a gente chegou num valor que a gente pode começar a projetar, que a gente pode investir mais numa peça de teatro, num material didático para fazer um curso no material. Hoje nós temos essas condições. Então, vou dizer assim, no próximo quadrimestre, nós vamos ter algumas coisas a mais para demonstrar. Aqui tem uma lâmina com os nossos mantenedores. Eu não vou... Se eu começar a falar, com certeza vou esquecer de alguém. Os mantenedores são os que contribuem com os recursos, aqueles 5.650, mas nós temos apoiadores. Alguns eles não aparecem aqui, eles não querem que seja colocado. Enfim, apoiadores são vários que nos apoiam de uma forma ou de outra, com o serviço de contabilidade, a UX, com a cedência de espaço, a SIX, enfim, são várias empresas e entidades que nos apoiam. E aí, em nome da diretoria do Observatório de Farroupilha, fica aí o nosso muitíssimo obrigado. Sem eles, nós não andamos. E aí também, assim, eu vou lembrar dos voluntários, né, que também eles são importantíssimos. Qualquer dúvida, vocês peçam para a Roseli, tá? Mas, enfim, tá tudo certo. Obrigado, gente. Bom, prosseguindo e já indo para o nosso encerramento, eu gostaria de passar um vídeo bem rápido que retrata bastante um pouquinho do que a gente falou até então.
nós precisamos fazer. Nós estamos... O navio seria o Brasil. O farol seria o guia. E nós juntos poderíamos iluminar para não fazer o navio ou a corrupção tomar conta aqui dentro. É isso, e estamos à disposição de vocês para qualquer pergunta ou qualquer dúvida que queiram sanar.